Olá, irmãos, olá, amigos. Gostaria de saudá-los com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nossa mensagem dessa semana ia ser sobre uma vida de santidade. Ia continuar neste assunto. Porém, aconteceram algumas coisas que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse mudar o foco dessa mensagem nessa semana. E eu gostaria hoje de falar sobre privilégios. Privilégios esses que não são por méritos nossos. Privilégios que a cruz de Cristo nos deu. Que a cruz de Cristo nos possibilitou. Nós que dizemos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, que somos servos do Senhor. E eu gostaria de destacar alguns privilégios. E o texto base, a qual eu preparei essa nossa mensagem, encontra-se em Hebreus 10, do versículo de 19 a 25. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Privilégios da cruz de Cristo. Hebreus 10, de 19 a 25. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que Deus abençoe e aplique essa palavra em nossos corações, meus irmãos e meus amigos. Privilégios da cruz de Cristo. Antes de tudo, meus irmãos, eu gostaria que todos nós soubéssemos o que é igreja. E a definição a qual eu separo de igreja, que igreja é um grupo de pessoas salvas, que foram chamadas para saírem do pecado e pertencerem a Cristo. Essa é a definição que eu mais gosto de igreja. E a carta aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus que foram convertidos ao cristianismo. Eles foram convertidos ao cristianismo, mas que ainda possuía uma familiaridade com o Antigo Testamento, em especial com os rituais judaicos, rituais esses que eram rituais de sacrifícios. Eles eram convertidos ao cristianismo, mas possuía essa familiaridade com os rituais judaicos. E eles tinham sofrido alguma perseguição. E como resultado de sua fé, alguns provavelmente estavam desanimados por causa das tribulações, ou estavam em dúvidas sobre o seu compromisso com Cristo. Eles estavam pensando em fazer o quê? Em voltar, em retroceder, voltar ao judaísmo. Infelizmente, alguns já tinham até deixado de reunir-se com seus irmãos, conforme o texto que nós lemos.
a gente pegar um pouquinho antes, versículo 19 ao 39, a gente vai ver que alguns já tinham deixado de se reunir. E nós precisamos entender que o tema central da carta aos Hebreus, ela envolve a supremacia e a suficiência de Cristo como revelador e como mediador da graça de Deus. Cristo, ele é apresentado como plena e definitiva revelação de Deus, ultrapassando em muito as revelações preliminares e limitadas do Antigo Testamento. As profecias, as promessas, elas são cumpridas na nova aliança, no Novo Testamento, da qual Cristo é o mediador. E com base no Antigo Testamento, demonstra-se que Cristo, ele é superior aos profetas, aos anjos, a Josué, a Moisés, bem como Arão e a sua sucessão sacerdotal, que dele descendia. Cristo era superior a tudo isso. E a exortação central do autor envolve uma advertência. Advertência quanto ao não poder voltar ao antigo sistema judaico, nem continuar nele, pois ele foi ultrapassado pelo sacerdócio incomparável de Cristo. E a confiança exclusiva na pessoa e na obra de Cristo, na sua morte, morte expiatória, a ressurreição, a ascensão. O que isso tem a ver? O que isso causou? O que isso fez? Abriu o caminho para o verdadeiro santuário celestial, na presença de Deus. Glórias a Deus por isso. E o autor também nos exorta quanto à perseverança na fé, que nós precisamos resistir até o final da nossa carreira cristã. E nós precisamos entender um pouco melhor entre o passado e o futuro, entre a lei e a graça. E os hebreus, a quem a carta foi destinada, eles eram judeus, que tendo se convertido ao cristianismo, se sentiam tentados a recuar, retornando ao judaísmo. Estavam em uma situação de paralisia espiritual. Viviam em um dilema. E com isso, não cresciam espiritualmente, não desenvolviam, não avançavam. E isso era um grande perigo para eles, assim como é um grande perigo para nós, também hoje em dia. E o autor escreveu para mostrar a esses irmãos que eles estavam livres da antiga aliança. E esse propósito era de tão grande envergadura. Porque se já era difícil provar aos gentios que eram convertidos que eles não precisavam observar a lei, e quão árdua seria essa tarefa de demonstrar o mesmo princípio para os judeus cristãos. Não era fácil. Eles estavam presos ao passado. Assim como acontece hoje, meus irmãos, com alguns cristãos que querem obedecer à lei de Moisés. As realidades da graça já eram presentes. Contudo, ainda se encontrava no futuro para aqueles que hesitavam em relação à apropriação das mesmas. E nós temos a solução, meus irmãos. O problema dos hebreus consistia no apego a algo bom. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, versículo 12. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E é importante nós ressaltarmos que o apego ao que é bom, ainda assim,
pode também nos privar daquilo que é melhor. E a epístola vem mostrar isso, vem mostrar o melhor para os hebreus. E esta é a palavra-chave da carta. O melhor. E o que é o melhor? É o Senhor Jesus. Ele é o melhor. Ele é tão superior. Ele é maior, mais excelente. E a carta destaca em várias passagens da carta isso que eu estou dizendo. E essas expressões, tão superior, mais excelente, contém uma ênfase muito forte. Bastaria dizer assim, Cristo é superior à lei, aos profetas. Cristo é superior a isso. Ou Cristo é excelente. Mas contudo o autor ele utiliza uma terminologia que demonstra a insuperabilidade do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, meus irmãos. E o desafio da carta dos Hebreus a nós, hoje, como igreja. A palavra de Deus ela nos convida a uma excelência de vida cristã. Nós precisamos buscar a ter uma excelência de vida cristã. Nós não podemos ser rasos, superficiais. Excelência de vida cristã. Em 1 Coríntios 12, versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós não devemos, pois, ter uma atitude comodista, ficar parado, extasiado. Mesmo que a sua situação espiritual seja boa. Em Apocalipse 22, 11, nos diz assim: quem é santo, seja santificado ainda. Busque uma vida de santidade. Avança, cresça, suba, progrida. Não existe limites, meus irmãos, preste atenção nisso. Não existe limites para a nossa experiência com Deus. E esse é o desafio da carta aos Hebreus, a nós hoje como igreja. Uma excelência de vida cristã. Só que a grande preocupação da humanidade é o quê? O que eu preciso fazer para ser salvo? Nós vamos ver lá o jovem rico. O que eu preciso fazer para ser salvo? Irmãos, amigos, religião não salva. Rituais religiosos não salvam. Boas obras não salvam. Ninguém tem o poder de salvar ou de atribuir perdão de pecados. Salvação ela é individual e ela é intransferível. Não que essas coisas que eu disse agora não sejam importantes. São importantes sim, mas religião não salva, ritual religioso não salva, boas obras não salvam. E a grande preocupação da humanidade é o que eu preciso fazer para ser salvo. E todas essas questões que eu tenho dito agora, que eu acabei de dizer, essas questões introdutórias, elas destacam a importância da pessoa e da obra de Cristo para a redenção da humanidade. Humanidade essa que está perdida e incapacitada por si só de alcançar a graça salvadora de Deus. Esta é a base da fé de uma igreja genuína. E a igreja de Cristo, ela deve fundamentar a sua fé única e exclusivamente nele, em Cristo Jesus, destacando o quê? A sua obra na cruz do Calvário, como o único caminho para nos levar até a presença de Deus. O único caminho, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso anula qualquer obra
de pessoa, qualquer obra pessoal ou qualquer ritual religioso como forma ou como um ato de justificação para sermos aceitos por Deus. Única e exclusivamente pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A sua fé deve estar fundamentada única e exclusivamente nisso. E a atitude da Igreja de Cristo é proclamar que Ele e a sua obra são maiores do que qualquer pessoa já foi ou já realizou. E é totalmente suficiente no que diz respeito a alcançar a graça salvadora de Deus para a remissão de nossos pecados. Essa deve ser a nossa atitude como igreja, como corpo de Cristo. E o acesso à presença de Deus, ele independe do que nós podemos fazer. Agora, eu ter compromisso com a igreja local, eu ter compromisso com a nossa igreja, nada mais é do que uma consequência da obra de Cristo na cruz. O que Cristo fez por você, o que Cristo fez por nós, nos induz a uma vida de comunhão. Nos induz a uma vida de comunhão em duas dimensões. Como assim? Comunhão minha com Deus e comunhão minha com o próximo. Comunhão minha com os irmãos. Nós precisamos ter esse compromisso como igreja, como corpo de Cristo. E isso é tudo por consequência da obra de Cristo. Só e somente só. E a obra de Cristo na cruz do Calvário tornou possível a restauração da relação entre o homem e Deus. Relação essa que fora perdida, intimidade que fora perdida lá no Jardim do Éden. Quando Adão errou, quando Adão pecou. E por Cristo, por intermédio de Cristo, nós temos essa relação restaurada. Nós podemos ter uma intimidade com Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. E agora eu gostaria de destacar. Nós podemos desfrutar de comunhão uns com os outros, como consequência de um relacionamento reestabelecido com Deus. Olha só, meus irmãos, por consequência de um relacionamento reestabelecido com Deus, nós podemos desfrutar de comunhão uns com os outros. Isso é ser igreja, que eu falei lá no início, no começo. Um grupo de pessoas salvas que foram chamadas para sair do pecado e pertencerem a Cristo. E por consequência da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos destacar alguns privilégios que nos foi dado, meus irmãos. E esse privilégio, nós como cristãos, nós precisamos desfrutar. É um privilégio. Se é que nós somos cristãos de fato. E o primeiro privilégio que eu destaco encontra-se lá no versículo 22, que é de nos aproximarmos de Deus. Nós temos um privilégio de nos aproximarmos de Deus, meus irmãos. Olha o que diz o versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Meus irmãos, é um privilégio nós nos aproximarmos de Deus.
E a grande pergunta que eu gostaria de fazer para você: por que existem pessoas? Por que existem pessoas que se dizem cristãs, que falam que são crentes, que não querem se aproximar de Deus? Por que existem pessoas assim? Se a presença de Deus, se a proximidade de Deus nos traz tantos benefícios, por que existem pessoas que não querem se aproximar de Deus? Por que será que elas não se aproximam? Será que é por causa de um comodismo religioso? Será que é porque proximidade exige compromisso e eu não quero ter esse compromisso? Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero ir para o céu, mas eu fazer o que Deus fala para eu fazer, o que a palavra de Deus manda eu fazer, eu cumprir o que a palavra de Deus diz. Isso aí não, eu quero ir para o céu, mas não dá não, é muito compromisso, e eu estar próximo de Deus, eu preciso largar, eu preciso abandonar muita coisa. Será que é por isso que eu não quero? E eu não quero abandonar os meus pecados de estimação? Será que é por isso, meus irmãos? E o texto nos fala sobre a obra de Cristo. E o texto, além de ressaltar a possibilidade de uma aproximação de Deus por meio da obra de Cristo, ele destaca também as condições ou as responsabilidades exigidas daqueles que desejam se aproximar de Deus. Você não pode chegar na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o texto nos destaca condições, responsabilidades, exigências, que é um coração sincero, plena convicção de fé, corações aspergidos por uma consciência culpada. Você precisa reconhecer os aspectos do seu pecado. Precisa estar com o corpo lavado com água pura. E essas atitudes, meus irmãos e meus amigos, ou essas responsabilidades, ela pode resumir a uma vida de fé. Fé em Deus e uma vida de comunhão. Aí nós vamos acabar entrando no tema que eu gostaria de tratar com os jovens, que é a santidade. Só que sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que eu tenho batido nessa tecla. Nós precisamos buscar uma vida de santidade, porque nós precisamos estar próximos de Deus. Isso é um privilégio. Só que sem santidade ninguém verá a Deus. Salmo 15, de 1 a 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? É aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Sem santidade ninguém verá a Deus, meus irmãos. E então qual é o desafio a nós como igreja, como cristãos, que nós dizemos que somos? Reconheça a suficiência da pessoa e da obra de Cristo para te conduzir à presença de Deus. Sempre que você precisar da graça salvadora de Cristo, sempre que você precisar da sua graça e da misericórdia de Deus, em momentos de necessidade, reconheça isso, a suficiência da pessoa e obra de Cristo, para te conduzir à presença de Deus. Só que antes de você se achegar ao trono da graça de Deus,
olhe para dentro de você. Faça uma avaliação pessoal. Lembre-se que Deus ele não rejeita um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração puro. Uma vida de santidade, meus irmãos, e uma vida de fé sempre nos aproximará de Deus. Lembre-se disso. E por consequência da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos destacar alguns privilégios que nos foi dado. E o primeiro que eu destaquei foi nos aproximarmos de Deus. É um privilégio. E o segundo que eu destaco é fazer boa profissão de fé. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Privilégio de fazer uma boa profissão de fé. E o que seria isso? O que seria fazer uma boa profissão de fé? O que envolve esse privilégio de fazer uma boa profissão de fé? Qual que é a importância disso para a Igreja de Cristo? Irmãos, amigos, fazer uma boa profissão de fé, na perspectiva do autor, é destacar as pessoas e a obra de Cristo como totalmente suficientes para nos colocar à presença de Deus. A obra de Cristo como totalmente suficiente para nos colocarmos na presença de Deus e em santidade de vida nos preservar até a sua vinda. A confissão de esperança, que é o que o texto fala. Mas o que nós esperamos, meus irmãos? Romanos 8, 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E o que nós esperamos, meus irmãos? A vida eterna, a salvação. E uma boa profissão de fé, na perspectiva do autor, ela envolve reconhecer a obra de Cristo na cruz, a ponto de nós sermos fortalecidos em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, não nos deixando influenciar por isso, pelos problemas, lutas, batalhas, dificuldades, por falsos ensinos, falsas doutrinas, mas fortalecidos em uma convicção de fé, a qual nós professamos. Confessar, meus irmãos, que apenas Jesus era o novo e vivo caminho que nos leva até Deus, sem vacilar. E a esperança do crente, a esperança do cristão, deveria resistir à inclinação de se deixar influenciar por circunstâncias adversas, retornando aos antigos caminhos, que é o que estava acontecendo com o povo hebreu. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Precisamos ter muito cuidado, porque a palavra de Deus nos mostra claramente isso. Lá em Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. E isso é muito sério, meus irmãos e meus amigos. Tem uma ilustração que fala que em uma certa cidade do interior, a empresa que recolhia lixo lá daquela cidade parou de funcionar. E o que aconteceu? Já não tinha mais onde colocar lixo naquela cidade. As pessoas já estavam colocando lixo por lá de fora da casa e já estava cheio e já não tinha mais onde colocar, já estava ficando a casa cheia de lixo também. E um rapaz teve uma ideia. Ele foi
pegou um monte de caixa de papelão, comprou uns papéis de presente, embrulhou todo aquele lixo, colocou aquele lixo tudo dentro da caixa de papelão e fez aquele embrulho lindo, aquele embrulho bonito. E colocou tudo no carro dele e saiu de carro. Foi para a cidade vizinha, uma cidade perigosa. E ele chegando naquela cidade, os ladrões, os bandidos viram aquele monte de caixa de embrulho, de presente, aquelas caixas lindas. Não deu outra. Foi assaltado. Os ladrões pegaram e saquearam aqueles presentes, pegaram tudo, deixaram ele sem nenhum presente, sem nenhuma caixa. E ele pegou e foi embora, feliz da vida. Mas aqueles ladrões, quando eles pegaram aqueles presentes, aqueles embrulhos lindos, bonitos, maravilhosos, foram abrindo aquele presente para ver o que tinha dentro. Só tinha lixo, só tinha coisa estragada, coisas podres. O que eu quero dizer com isso? Que há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Existem coisas que você pode estar fazendo que parecem ser lindo, maravilhoso, bonito, mas vai te levar à morte. Toma cuidado com isso. Você precisa saber, entender a importância de uma boa profissão de fé. E a importância de uma boa profissão de fé para a igreja de Cristo. Diz respeito ao quê? A edificação da igreja. Ou seja, a fé que você professa em Cristo. Valorizando o quê? A obra de Cristo. Valorizando a sua obra e vivendo uma vida de santidade. Uma vida de dependência de Deus. Uma vida de serviço a Deus. E uma pergunta, o que sustenta uma boa profissão de fé? O que sustenta isso? O texto que nós lemos diz, nos apegarmos com firmeza. O que sustenta uma boa profissão de fé, meus irmãos? É o caráter de Deus, o caráter imutável de Deus quanto às suas promessas, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Glórias a Deus! Isso que sustenta uma boa profissão de fé. E o novo pacto foi estabelecido sobre as melhores promessas. A gente pode ver isso lá no trecho de Hebreus 6, versículo 17 e 18, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Irmãos, nós aprendemos que o juramento de Deus está por detrás dessas promessas de bênçãos para a nossa vida. E essa é a maneira do autor dizer que as promessas divinas estão baseadas na natureza fiel do próprio Deus. E nós temos uma forte consolação, mediante o quê? Há duas coisas imutáveis: a imutabilidade do seu conselho e o juramento confirmatório, meus irmãos. Isso é maravilhoso, magnífico. E ambos, essas coisas repousam sobre a absoluta honestidade e sinceridade de Deus. Nós podemos descansar quanto a isso. Só para resumir essa parte,
Fazer uma boa profissão de fé envolve, preste atenção nisso, meus irmãos, fazer uma boa profissão de fé envolve a maneira como nós vivemos o cristianismo na prática. A vida pessoal, a vida ética, moral, os relacionamentos, vida eclesiástica. Não adianta nós professarmos com a boca e se com a vida nós estamos dando outro testemunho. Não adianta falar uma coisa e com atitude mostrar outra. Fazer uma boa profissão de fé envolve a maneira como eu vivo o cristianismo na prática. Preste atenção nisso, lembre-se disso. Então qual que é o desafio para nós? O desafio é a fé na prática. Nós devemos professar, sim, mas também nós devemos praticar, nós devemos fazer. Não apenas da boca para fora, mas com atitude. Ah, eu sou cristão. Ah, eu gosto sim. Eu gosto de estar reunido, eu gosto de estar junto. É quando tem alguma coisa, tem alguma programação. Nesse momento que nós estamos passando, nós estamos tendo várias coisas para fazer. Ah, não, eu acho legal demais, eu gosto. Mas eu não participo de nada. Que isso? O desafio é nós não deixar que as coisas boas que o mundo nos oferece influencie a sua intimidade e seu relacionamento com Deus. Não deixe, não vacile, para que você não retorne para o seu caminho antigo. Pois o novo e vivo caminho, ele é adequado para as nossas necessidades espirituais. Esse é o desafio da carta para nós, da boa profissão de fé. E por consequência, a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos destacar alguns privilégios que nos foi dado. Primeiro, nos aproximarmos de Deus. Segundo, fazer uma boa profissão de fé. Terceiro, versículo 24, considerarmos uns aos outros. Versículo 24, e consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E o significado, meus irmãos e meus amigos, da palavra considerar nos traz uma ideia de notar, olhar para contemplar, considerar no sentido espiritual, que é idêntico a fixar os olhos do Espírito sobre algo ou sobre alguém. Isso significa nós sermos ou estarmos mais atentos, mais sensíveis às necessidades dos outros. Isso é ser igreja. Nós devemos parar de olhar apenas para o nosso umbigo, parar de olhar apenas para as nossas vontades, para os nossos desejos e começar a pensar nos outros. Parar de sermos egoístas, egocêntricos. E o autor nos chama para um espírito altruísta, um interesse espiritual, para as atividades que beneficiem espiritualmente os nossos semelhantes, os nossos irmãos, os nossos amigos, conferindo-lhes o quê? Um andar mais próximo de Deus, um andar mais próximo com o Espírito Santo. Para quê? Para que assim seja mais prontamente transformados segundo a imagem de Cristo, que é o alvo de toda a nossa existência. Irmãos, o amor, esse deve ser o princípio normativo das ações dentro da família de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro de nós que somos crentes, cristãos.
E o amor, ele consiste em grande interesse pelos outros, tal como nós nos interessamos por nós mesmos. Consiste em visar o bem-estar alheio, tal como nós nos esforçamos em nosso próprio bem, em nosso próprio favor. Nós precisamos entender que as boas obras, elas acompanham a fé. Ela não salva, mas ela acompanha a fé. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras acompanham a fé. E as boas obras, corretamente entendidas, meus irmãos e meus amigos, é apenas um sinônimo de graça, um sinônimo da graça, pois as verdadeiras obras espirituais são aquelas obras que são feitas em Espírito ou através do Espírito. E certamente isso é uma expressão da graça divina por nós. As boas obras. As boas obras não trazem salvação, mas os salvos em Cristo Jesus, praticam as boas obras. E resumindo essa parte, o privilégio alcançado na cruz do Calvário é possibilitar que nós, cristãos, nós nos envolvamos efetivamente uns com os outros, amando-os, servindo-os. Irmãos, amar, servir é um privilégio. Nós precisamos desfrutar desse privilégio. E qual o desafio a nós? O desafio é amar o próximo, esforçando por beneficiar a pessoa, tal como nós nos esforçamos ao nosso próprio favor. O desafio a nós é nós sermos mais sensíveis e sermos mais atenciosos uns com os outros. É abandonar qualquer atitude egoísta e demonstrar de forma prática os efeitos da obra de Cristo na sua vida. Esse é o desafio a nós como igreja. Por consequência da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos destacar alguns privilégios que nos foi dado. Nos aproximarmos de Deus, fazer boa profissão de fé, considerarmos uns aos outros. E por último, não menos importante, eu gostaria de destacar o versículo 25, que é a união contínua e o encorajamento mútuo. Meus irmãos, esse é um privilégio que nós não podemos nos privar. Versículo 25, não deixemos-nos de reunirmos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. União contínua e encorajamento mútuo. Nós estamos passando por esse momento muito ruim, qual nós estamos distantes, estamos afastados, mas nós estamos tendo várias oportunidades de nos unir, de nos reunir. A tecnologia se dispôs de várias formas para que isso possibilitasse a nossa união, mesmo que sejam de forma distante. Mas muitos de nós até mesmo nos privamos disso. Coisas simples. E o privilégio destacado aqui, meus irmãos, preste atenção, envolve diretamente a nossa responsabilidade eclesiástica.
a nossa responsabilidade como igreja. E a maior expressão do que é ser igreja pode ser compreendida na coletividade, na união. E é na coletividade ou na reunião dos santos que nós podemos compreender melhor a obra de Cristo. E o autor ele continua destacando isso, continua destacando os efeitos da obra de Cristo na cruz do Calvário, na vida dos crentes, na vida dos cristãos. E o propósito do autor é exortá-los a uma vida de contínua união, ou seja, um relacionamento de proximidade, de comunidade. E a reunião como igreja expressa o quê? O desenvolvimento de um relacionamento que tem a fé em Cristo como um fator unificador e edificador do corpo de Cristo. Isso que é ser igreja, meus irmãos. E o encorajamento mútuo é uma consequência da obra de Cristo em nós. Ao passo de que nós somos consolados, que nós somos encorajados pelo Espírito Santo, nós temos uma responsabilidade de contribuir efetivamente para o crescimento, para o consolo, para a edificação dos nossos irmãos em Cristo. Nós não podemos jamais nos privar desse privilégio. Irmãos, o privilégio alcançado na cruz do Calvário, ele nos leva a uma vida de congregação. Ou seja, estarmos reunidos, estarmos juntos, uns com os outros, nos fortalecendo mutuamente. Ser igreja é estarmos reunidos e ajudando uns aos outros. Não se prive desse privilégio. Irmão, nós temos um desafio muito grande desse privilégio que eu destaquei, de unir-nos com a comunidade, o corpo de Cristo, juntando o nosso peso com os do demais, a fim de deixar uma segura impressão sobre esse mundo de trevas. Nós precisamos estar juntos, precisamos ensinar, compartilhar de nossas experiências, de nossos conhecimentos espirituais, pois eles facilitarão a obra do Espírito Santo de Deus na vida dos cristãos, daqueles que estão mais fracos, daqueles que estão desanimados. Nós precisamos ensinar, compartilhar. Nós precisamos oferecer um bom exemplo aos nossos semelhantes e também receber deles o seu bom exemplo de fé sincera. Assim como Paulo fez, assim como Paulo falou lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que você pode falar isso, assim como Paulo falou? Será que hoje, nesse momento que nós estamos passando, será que nós podemos falar isso? Complicado, irmãos. Tem uma ilustração que eu já contei, mas eu gostaria de contá-la novamente. O raio de sol, ele queria conhecer as trevas, queria conhecer a escuridão. E ele foi e pediu pro sol. O raiozinho do sol queria conhecer. O sol falou, vai, pode ir. E o raio de sol foi onde tinha trevas, onde tinha escuridão. Foi num poço bem fundo. Só que na hora que ele chegava lá, clareava tudo. Ele foi e se escondeu num túnel. E ele, na hora que ele chegava, clareava. Ele não conseguiu conhecer a escuridão. Porque onde ele passava, onde ele ia,
Ele ia clareando, ele ia iluminando, ele ia influenciando o ambiente onde ele estava. Assim deve ser nós, meus irmãos e meus amigos, como cristãos. Nós devemos ser influenciadores, nós devemos iluminar, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E esse é um privilégio que nós temos. E eu gostaria de concluir dizendo que você, preste atenção nisso, você, eu, nós, gostaria de concluir dizendo que não existe vida fora do corpo de Cristo. Para nós que dizemos que somos cristãos, não tem vida fora do corpo de Cristo. Não tem relacionamento com o cabeça do corpo, que é Jesus, se você não estiver no corpo de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Preste atenção no que está sendo falado. Eu gostaria de te convidar a fazer um exame da sua fé. Avalie-se. E eu gostaria de convidar você a se comprometer com o corpo de Cristo, a se comprometer com a igreja, que é o corpo de Cristo. Avalie-se a si mesmo e mude de vida. Se comprometa. Pense nisso. Não deixe para procurar Deus ou para correr atrás de Deus. Amanhã pode ser muito tarde. A hora é agora, é hoje. Não perca a oportunidade de desfrutar destes privilégios que a cruz de Cristo nos permite ter. Nos aproximarmos de Deus, fazer uma boa profissão de fé, considerar uns aos outros e, por último, nos reunir, união contínua, encorajamento mútuo. Não se prive destes privilégios. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a sermos igreja, a sermos o corpo de Cristo. Que nós venhamos nos fortalecer a cada dia, a cada momento, que nós não venhamos perder tempo. O tempo é o que nós mais temos agora no momento. E nós estamos perdendo esse tempo. Não perca essa oportunidade. Desfrute dos privilégios que a cruz de Cristo nos permite ter. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Graça e paz. Tchau.